Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mábio de Biologia e estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula sobre genética. Vamos lembrar mais alguns conceitos sobre genética. Lembrem que na primeira aula nós falamos sobre conceitos e agora e na próxima também vamos ainda falar sobre conceitos. Não podemos esquecer esses conceitos nunca, ok? Vamos lá então. Nós vamos falar dessa vez sobre genética, aí conceitos, probabilidade e heredograma. Não sei o que é isso, professor, mas espera aí que já eu esclareço para vocês. Bom, genética, que um dos termos bem comum é o heredograma, que é uma sequência ou então um gráfico mostrando as gerações e as características dos indivíduos de uma família. Genótipo é a estrutura genética de cada indivíduo. Fenótipo, falamos das características de um indivíduo a partir do seu genótipo em interação com o ambiente. Alelo dominante é aquele que se expressa independente do outro alelo. Alelo recessivo é aquele que só se expressa se ele vier junto com outro igual a ele. Traço autossômico é a característica do gene que está no cromossomo autossômico. Como é que é mesmo o cromossomo autossômico? Na espécie humana, por exemplo, aquele gene que está no cromossomo do par 1 ao par 22. O par 23 é característica sexual. E o traço ligado ao sexo, que descreve-se a partir de genes presentes nos cromossomos sexuais. Na espécie humana, o par 23. Homozigoto é o indivíduo que tem genes idênticos. Azão, azão, azinho, azinho. E heterozigoto é o indivíduo que apresenta genes com características ou com formas diferentes, tipo o azão, azinho. Tudo bem? Revisamos então os conceitos, vamos para mais um pouquinho de probabilidade. Probabilidade é a possibilidade de eventos ocorrerem na genética, ou então na química, ou na física, ou na matemática, ou na nossa vida, ok? E a probabilidade se dá pelo número de eventos favoráveis ou esperados sobre o número de eventos possíveis. Essa fórmulazinha que vocês estão vendo aí. E existem duas regras que nós chamamos de regra do ou, que é representado quando os eventos são mutuamente exclusivos. O indivíduo joga uma moeda para cima e sai cara ou coroa. Ok? Então, regra do ou. Mas existem eventos em que os resultados são independentes. Tipo, lançar uma moeda ao alto e tirar cara ou coroa independe de tirar, num jogo de baralhos, um ás de espada, por exemplo. Então, uma cara na moeda e um ás de espada no baralho. No caso, regra do e, nós vamos multiplicar. Regra do ou, nós vamos somar. Como assim? Olha o exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter dois filhos, sendo um menino e uma menina? Qual a probabilidade de ele ter uma menina? 1 sobre 2, vezes, no primeiro filho, né? Qual a probabilidade de ele ter um menino no segundo filho? 1 sobre 2 também. Então, multiplica-se. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. Ou então, vamos para essa outra. Tem a probabilidade de ele ter primeiro um menino e depois uma menina. Então, é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 de novo. O resultado, 1 sobre 4. Então, regra do e. Mas aqui embaixo, nós temos a regra do ou. 1 sobre 4, que é a probabilidade de ele ter primeiro uma menina, depois um menino, mais 1 sobre 4, que é a probabilidade de ele ter primeiro um menino, depois uma menina.
Ou seja, o resultado dá 1 sobre 2. Nesse caso, nós somamos, ok? Regra do e regra do ou na mesma questão. Vamos adiante. Falemos então de heredograma agora. Heredograma é a forma gráfica de representar uma família. No caso, se for uma mulher, vai ser representada por um círculo. Se for um homem, vai ser representado por um quadrado. Se for uma mulher que apresenta a característica em questão, ela então vem pintada totalmente essa bolinha. Se for um homem que tem a característica em questão, o quadrado vem pintado também. Aí assim, no caso de ser heterozigoto, professor, vem isso na questão? Dificilmente, mas se vier pintado a metade, sendo menino ou sendo menina, pintado a metade só o círculo ou só o quadrado, significa que ele é heterozigoto. Mas, de certeza, nunca vi uma questão com essa descrição assim. Não vão deixar fácil para vocês. Estudem. Vamos lá. Um casal, então. Um homem casou com uma mulher. Um traço na horizontal. 2 traços, professor, quer dizer, o primo casou com a prima. O irmão casou com a irmã. Ok? Então, isso representa casamento consanguíneo. E para representar o nascimento de filhos, tracejamos para baixo agora, na vertical. Então, aí em cima nós temos os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos bivitelinos. Aí embaixo, reparem que tem um traço entre eles. Não quer dizer que eles casaram, não. Quer dizer que eles são gêmeos monozigóticos. Reparem que a origem deles é uma só, lá no traço horizontal de cima. Depois, representamos numa genealogia, representamos os indivíduos de uma geração por algarismos romanos e cada indivíduo de cada geração por algarismos arábicos. Ou seja, 1, 2, 3. Reparem que a geração 1 tem um indivíduo 1, 1. A geração 2 tem um indivíduo 1, 2. A geração 2 tem um indivíduo 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Ok? Então, é assim que se numera os indivíduos no heredograma. Aí a representação, de novo, da linha de casamento, a linha de descendência e o traço na horizontal mostrando a linha de irmãos. Numeração em algarismos romanos, aí marcado para vocês também. Vamos adiante. As questões do nosso livrinho A Prova Enem 2, questão na página 47, questão 4. Diz o seguinte: observe a genealogia de uma família na qual ocorre uma doença hereditária. Pessoal, toda vez que tem uma questão desse tipo, tentem não ler o enunciado mais abaixo aí, o que ele está pedindo. Eu faria e falaria para vocês o seguinte: esse indivíduo marcado, ele vai nos dar pistas. Esses indivíduos marcados, né? Indivíduos marcados 2, o 3 e o 4 na geração 1, repara que ele originou um indivíduo diferente deles. Ou seja, esses indivíduos aqui, eles vão nos ajudar bastante. Só pais iguais, só têm filhos diferentes se eles forem heterozigotos. Então, façamos assim. Então, vamos para mais uma questão. Lá no livrinho A Prova Enem 2, página 47, questão 4. Diz assim: observe a genealogia de uma família na qual ocorre uma doença hereditária. Então, os indivíduos marcados, pintados de verdinho aí, eles indicam que esses têm a característica em questão. Ok? E reparem que o indivíduo 3 e 4 formam um casal e esse casal tem um filho diferente deles. Daí, então, nós podemos concluir que eles são heterozigotos. Eles serão azão, azinho ou bezão, bezinho, depende do símbolo que vocês queiram utilizar. Ok? Eu, então, começo descrevendo dessa forma. Se
3 e 4 são heterozigotos, o 1 também é heterozigoto, azão, azinho. O 2 não está marcado, então ele é azinho, azinho. Na geração 2, o indivíduo 1 também é azinho, azinho. E o 2 também. E o indivíduo 3? Ele deve ser azão, azinho. Por que esse aí é azão, azinho de certeza? Porque ele tem que ter um gene do pai, que é o azinho, e tem que ter um gene da mãe. Ele apresenta a característica da mãe, então ele deve ter genotipicamente igual à mãe. Continuemos. Toda vez que nós cruzarmos indivíduo azão, azinho com indivíduo azão, azinho, lembrem da primeira lei de Mendel. Surgirão, então, na prole, indivíduos azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, na proporção 1 para 2 para 1. Ok? Sendo assim, a probabilidade do casal 2,3 e 2,4 ter um filho normal o indivíduo 3 é 100% de certeza de ele ser azão, azinho. Para ser normal tem que ser azinho, azinho. O indivíduo 2, 4, ele pode ser azão, azão, como ele pode ser azão, azinho. Então, a proporção aí é de 2 sobre 3. Afinal de contas, ele é um indivíduo com a característica em questão. E, sendo ele azão, azinho, e a esposa dele, o indivíduo 3, azão, azinho, a proporção deles terem um filho azinho, azinho, é 1 sobre 4. Ou seja, 1 vezes 2 sobre 3 vezes 1 sobre 4 dá 1 sobre 6. Ok? Vamos para a próxima. Então vamos para mais uma questão. Lá no livrinho de vocês, da segunda série, a prova Enem, página 50, questão 13. Diz o seguinte: em determinada planta, a cor roxa dos grãos, bezão, anota aí, roxo é bezão. Bezão, bezão ou bezão, bezinho, roxa. É dominante em relação à cor branca. Para ser branca, só é bezinho, bezinho. Só se for bezinho, bezinho. Bom, então a cor é uma característica. E grãos cheios, já estamos falando de outra característica. Grãos cheios, emizão. Ou seja, emizão, emizão, grãos cheios. Emizão, emizinho, grãos cheios também. São dominantes em relação aos murchos. Murcho é representado por emizinho, emizinho. Só é murcho se for emizinho, emizinho. Lembrem, indivíduos homozigotos indivíduos recessivos só se expressam em homozigose. Ok? Considerando que as heranças seguem os padrões mendelianos de hereditariedade, de um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, está aí em cima, bezão, bezinho, emizão, emizinho, com bezão, bezinho, emizão, emizinho. Para ambos os caracteres, a proporção esperada de descendentes com fenótipo de grãos brancos e cheios. Mas, professor, como é que é mesmo branco? Branco é se ele for bezinho, bezinho. E cheio, como é que é? Cheio é se ele for emizão, emizão ou emizão, emizinho. Então, toda vez que tiver bezinho, bezinho, emizão, emizão ou bezinho, bezinho, emizão, emizinho, ele vai ser favorável ao resultado da questão, ok? Então, nós temos que tirar os gametas e aí fazer o cruzamento. Bezão, emizão, bezão, emizinho, bezinho, emizão, bezinho, emizinho, de um lado e do outro, e faz o cruzamento. E aí obtivemos esse resultado. Bezinho, bezinho, emizão, emizão, é um indivíduo branco e cheio. Bezinho, bezinho, emizão, emizinho, também branco e cheio. Bezinho, bezinho, emizão, emizinho, também branco e cheio. E qual outro? Nenhum outro mais. Então, o nosso resultado vai ser 3 sobre 16, ok? Letra C. Quem anotou a letra C, acertou. Pessoal, toda vez que vocês estiverem fazendo questões de genética, tentem retirar da questão os dados, para que vocês não se confundam. Tira os dados, coloca aí embaixo no papel, que vocês vão conseguir resolver coerentemente, ok? Vamos adiante.
Outra questão lá do livro 2, página 47, questão 3. Em Drosophila melanogaster, nunca vi isso, professor. É a mosquinha da fruta, tá? Os alelos que determinam a forma, esse é o nome científico, hein, pessoal? Que determinam a forma das asas e a cor do corpo, estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos e obedecem à seguinte determinação genotípica. Para o indivíduo ter corpo claro e asas longas, isso é a característica selvagem. Tá? O que é a característica selvagem? É a característica que mais ocorre naquela espécie. Ok? Ele, então, para ser selvagem, ele tem que ter um Vzão e um Ezão. Independente desse segundo ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho. Tá? E para não ser selvagem, ter outra característica como asas vestigiais e corpo escuro, ele então deve ser Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Então, cruzando o indivíduo duplo heterozigoto de cromossomos Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, com duplo recessivo Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Mas, professor, está anotado diferente do que o senhor está falando aí. Nesse caso, nós temos um linkage, ou então uma ligação de genes, ok? Temos uma ligação de genes. Os genes estão no mesmo cromossomo. Não segue a segunda lei de Mendel. Portanto, o Vzão está junto com o Ezão no primeiro indivíduo. E o Vzinho está junto com o Ezinho nesse primeiro indivíduo. No segundo indivíduo, só tem o Vzinho junto com o Ezinho. Ok? Então, ele só tem um tipo de gameta. Então, e considerando que não ocorre crossing, o que é o crossing over? Crossing over é a mesma coisa que permutação. É a mesma coisa que troca, permutar, trocar. Entre os locos, quer dizer, não troca genes, que determinam as características mencionadas. Espera-se que ocorra na prole, que ocorram filhos. De que tipo? Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Então, ele vai informar para nós assim: é 50% selvagem e 50% com asas vestigiais e corpo escuro? Parece que é essa aí, né? Apresenta 4 fenótipos distintos? Não. Nós só tivemos 2 resultados. Não 4 resultados. Apenas moscas com fenótipo selvagem. Não tem um indivíduo lá com fenótipo não selvagem. A proporção 9 para 3 para 3 para 1? Não, só seria a proporção 9 para 3 para 3 para 1 se nós tivéssemos a segunda lei de Mendel com eventos independentes. Ou então, letra E, toda descendência heterozigótica com fenótipo selvagem. Opa, essa aí também aparentemente está correta. Resposta correta qual que é? Letra A, tá? Letra A, 50% dos descendentes são selvagens e 50% são com asas vestigiais. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Lembrem de acessar as nossas plataformas e fiquem com Deus. Tchau!